Como todo e qualquer estudo bíblico, antes de você começar o estudo bíblico, nós temos que pedir o direcionamento e a orientação do Espírito Santo. É Ele que nos orienta, é Ele que nos dá discernimento e sabedoria, é a sabedoria vinda de Deus que nos ajuda a entender essa palavra. Então, eu vou fazer a oração inicial para que nós possamos começar o nosso estudo. E aí, se você puder fechar o seu olho por um instante, eu agradeço. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade, Senhor, de falar da Tua palavra. Pai, mais um dia nós estamos aqui, temos vida, temos ar para respirar e temos a oportunidade de glorificar o Teu nome. Pai, que todas as pessoas que assistirem, Pai, este conteúdo, que assistirem os estudos que nós ministramos, possa glorificar o Teu nome, Pai, possa engrandecer o Senhor, que é digno de toda a honra e toda a glória. Abre, Espírito Santo, o nosso entendimento neste momento. Aonde esse vídeo chegar, que o Senhor, Pai, possa fazer a mente, a alma entender, Pai, as Tuas palavras, que não sejam as palavras da Nayara nem da Bárbara, mas sejam as palavras de Deus para libertar, para curar, para transformar a vida deles, assim como o Senhor tem transformado as nossas vidas, Pai. E como é bom servir ao Senhor, Pai, porque nós podemos declarar que, inimigo, você não tem forças para aprisionar estas almas, você não tem força para impedir que elas ouçam a voz do Senhor. Então, por isso, nós declaramos que a partir desse momento, toda distração, toda gritaria, tudo aquilo que vem para aprisionar, para distrair, para impedir a palavra do Senhor, caia por terra pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus sobre a vida dessas almas. Haja neste momento liberdade para ouvir a voz de Deus e que o Senhor possa falar grandemente, Pai, que grandes coisas nós possamos ouvir, que o Senhor tem feito neste mundo, Pai, através desses estudos. É o que nós desejamos e desde já cremos, Pai, que o Senhor faz acontecer. Hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Amém, Jesus. Lembrando que nós hoje vamos falar sobre Provérbios 5. Eu estou aqui usando uma Bíblia da Nova Tradução das Linguagens de hoje, né? A Bíblia que nós indicamos, essa aqui, ela é própria para os jovens. Então, você jovem que está aí vendo a live, a gente tem essa Bíblia aqui, que é maravilhosa, que a gente indica. Aliás, a gente indica todas as Bíblias, né? Sim. Mas a gente gosta sempre de estar mostrando, por quê? Porque às vezes o novo convertido, ele vai numa livraria, né? E aí tem aquele monte de Bíblia, ele não sabe nem qual é que ele escolhe. Então, assim, você que é novo convertido, ou você que está começando o estudo bíblico e você tem uma certa dificuldade com algumas palavras, né, da Bíblia, Sim. Então, existem Bíblias de uma linguagem mais facilitada. Então, você que é jovem tem essa Bíblia aqui, que ela se chama Bíblia da Descoberta para Adolescentes. Ela é própria para adolescente, ela é maravilhosa para você que é jovem, para você que é adolescente. E nós vamos utilizar ela, né, durante esse estudo, e nós vamos utilizar também uma Bíblia de uma outra linguagem. A Bárbara está usando a NA, né, a Nova Almeida atualizada, e nós temos a Genebra, que é uma linguagem mais antiga, né, corrigida e fiel. Por que que nós utilizamos linguagens diferentes no mesmo estudo? Primeiro, porque isso abre a sua mente. Então, tem esse costume, você que está começando, que quer esse ano estudar a Bíblia, procure, invista, porque eu não falo que isso é gasto. Invista em Bíblias para você acompanhar várias traduções. Eu não tenho como investir. Você pode baixar no seu celular. Existem aplicativos da Bíblia que já vêm ali várias traduções. Então, para a sua curiosidade de estudo, quando você lê o mesmo capítulo, você lê ele em capítulos, em versões diferentes. Porque talvez você está lendo numa versão, você não consegue entender direito o que significa aquela palavra, o que significa aquela expressão. E aí, se você lê numa outra versão, você tem esse entendimento. Então, qual é a dica que nós damos? Nós damos assim, tenha sempre uma linguagem mais atual e a gente mais diz mais tradicional. Então, você começa lendo pela tradicional e você lê também na mais atual. Então, quando você estiver lendo e você não entender que palavra é aquela, qual é o sentido, quando você lê numa tradução mais atual, né, por exemplo, essa que é a nova tradução da linguagem de hoje, a NA, são linguagens mais atuais. Aí você vai conseguir ter uma mente mais aberta e um entendimento melhor. Essa Bíblia de adolescentes, ela é uma Bíblia de estudo, tá? Ela é uma Bíblia que, além da palavra de Deus, ela vai vir textos mais explicativos na linguagem de hoje, principalmente para os jovens que têm dúvidas. Então, você é uma base para começar esses estudos. Mesmo que ali esteja o termo adolescente, você que é novo convertido, que é adulto, que tem alguma dificuldade de compreensão, ela é uma Bíblia muito boa para essa questão de você fazer um devocional, de você fazer um estudo, de você ter um material de apoio explicando na linguagem de hoje algumas palavras, alguns termos. Então é muito bom
para isso. Essa é a diferença. A Bíblia normal, como a Rosa que nós utilizamos nos outros estudos, ela é só a Bíblia em si na linguagem de hoje. Essa Bíblia marrom já é uma Bíblia de estudo para adolescentes, mas ela na linguagem de hoje pode ser utilizada para toda e qualquer pessoa que queira estudar a Bíblia, mas principalmente, né, os jovens para qual ela foi desenvolvida. Nós vamos começar o capítulo 5, tá? Na minha Bíblia, ela fala na NAA, ela fala o título, né? Advertência contra a imoralidade. Tá? E aqui está escrito Conselhos contra o adultério. Sim, a maioria das Bíblias você vai ver falando a respeito do adultério, tá? Na NAA é a única que eu vi que vem essa questão de advertência contra a imoralidade. Aqui ele fala também advertência contra a lascívia. Né? Então você vê que a linguagem, né, é um pouco mais, né, tradicional. Ela tem as palavras um pouco mais difíceis. Por isso que é bom você ler numa versão. Aí, por exemplo, se você ler, você vai falar assim, talvez você nunca ouviu da palavra lascívia. O que significa? Sim. Aí você, lendo na NA, você vai entender que é no sentido de imoralidade. Por isso que é sempre bom você ter versões diferentes para você poder ter um entendimento. Porque às vezes você lê uma palavra você não entendeu, aí você lendo numa outra versão você vai ter uma compreensão maior. Esse capítulo 5 do livro de Provérbios, né, você que está nos acompanhando aí pela primeira vez, nós já falamos isso nos outros capítulos. O livro de Provérbios ele é escrito por Salomão, né, o filho de Davi, o rei Salomão, a qual o Senhor deu a ele uma grande sabedoria, a que até então não tinha sido dado a homem nenhum na terra. Ele foi um dos homens mais sábios. E ele vai escrever este livro como uma forma de conselhos práticos. Então, há capítulos que são falando sobre, por exemplo, quando tem conselhos práticos, ele é um capítulo sobre um assunto, e tem vezes que você vai ler o livro de Provérbios, ele parece que são assuntos soltos, né? Uma hora ele está falando uma coisa, daqui a pouco ele está falando outra. Exatamente isso. O livro de Provérbios, ele não foi escrito como um livro inteiro. Ele eram conselhos pequenos, eram provérbios mesmos, e tudo. E aí foi tudo juntado para se formalizar o livro de Provérbios. Então, quando você estiver estudando o livro de Provérbios, muitas das vezes ele é um poema, ele é uma poesia, ele tem um paralelismo, né, que são comparações. Então, ele tem que ser estudado de uma maneira, versículo por versículo, temas por temas, porque uma hora ele está falando de um assunto, aí daqui a pouco parece que ele está fugindo do assunto. É porque eles são compilados de conselhos, né? É como se você pegasse vários conselhos, várias dicas, sim, e colocasse num texto só. Então, ele não foi escrito de uma vez, né? Então, assim, esse capítulo 5, por exemplo, ele é um dos poucos capítulos do livro de Provérbios que fala de um assunto só. Né? Então aqui ele vai falar do adultério, aqui ele vai falar da sedução, aqui ele vai falar da imoralidade. Então ele foca nesses 3 assuntos. E aqui eu creio que é um dos capítulos assim, bem interessantes da gente estudar, porque tem muita coisa que vai quebrar alguns ensinos errados e costumes errados que nós temos de entendimento que a Bíblia não diz e que muitas das vezes a cultura fala, né, a religião ensinou algo que a Bíblia não está dizendo. Então esse capítulo 5 ele é super interessante, aí eu te convido a você ficar até o final. E lembrando que se você tiver alguma dúvida, você pode colocar aqui nos comentários que nós estamos acompanhando. Sim. Eu vou começar a leitura de Provérbios 5 e a gente vai parando versículo por versículo, porque aí você pode ver, por exemplo, do versículo 1 ao 6, o que a gente fala. Do 1 ao 6, ele dá um espaçozinho e vai aí do 7 em diante. Então são muitas coisas que ele fala para a gente interpretar em poucos versículos. Você vai ver que o conteúdo, né, ele é uma exortação, um ensino de grande importância para a sua vida, para que nós possamos entender aqui o que é o sentido da palavra de Deus, o que é Deus verdadeiramente, né? Diferentemente do que as pessoas pregam ou colocam aí. Um comparativo que eu vi hoje muito bonito a respeito de que hoje a gente vê a palavra de Deus ser pregada como um Deus, né, como um marido ciumento que ou você fica com ele ou ele vai te lançar no inferno porque ele tá com raiva que você não aceitou o sacrifício de Jesus na cruz. E não, Deus ele não tem essa linguagem, esse caminho para nós.
Deus, ele, ao contrário, ele é como se fosse, aí eu vi o comparativo, né, da água com o peixe. Ele aqui em Provérbios, muitas das vezes, ele vai nos orientar. Por quê? Porque o peixe, ele depende da água. Não é por obrigação, por chantagem, não é porque você tem outras opções e você pode escolher, como a gente tem a opção de escolher o marido que nós vamos ter, a esposa que nós vamos ter, nós temos a opção de casar, de dizer sim ou não para aquele relacionamento. Ao contrário disso, o peixe, ele precisa da água para a sobrevivência. Então, quando nós falamos assim, olha, peixe, fica na água, porque senão você vai morrer, é porque ele precisa da água. De fato, ele vai morrer. E Deus, ele tem essa visão conosco. Quando ele diz assim, olha, não faça isso, senão você vai perder a sua vida, você vai perder a sua alma. É por quê? Porque se você não reconhece Deus como Todo-Poderoso, criou os céus e a terra, e você não aceita Jesus Cristo como seu Salvador, você está rejeitando a água. O que seria a água, né, nesse simbolismo? Vai chegar o momento do final da sua vida e você vai perder a eternidade, porque a sua água vai acabar. E aí você não vai conseguir sobreviver sem isso. Para nós, Deus, ele é isso. Ele é a sobrevivência da sua alma. É a vida eterna. Então, que esse ensino de hoje, você possa entender que Deus é a nossa água. É a nossa vida eterna. É a chance. Não é um chantagista que está aqui para nos obrigar. Ele está aqui como um pai, para aconselhar aquilo que nós precisamos para sobreviver. Então, provérbios, eles são conselhos para que você não caia no buraco, para que você não tenha problemas na criação dos seus filhos, para que você não tenha problema no seu casamento, para que você tenha uma família agradável, né? Para que você tenha uma vida no trabalho, com seus companheiros, seus relacionamentos no geral. Então, provérbios, ele vem para isso, como um conselho de um pai, para que nós venhamos sobreviver, tá? Então, o capítulo 5, versículo 1, diz assim: meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos à minha inteligência. Versículo 1 aí. Diz assim, filho, preste atenção no que eu digo com a minha sabedoria e compreensão. E é interessante que você vai ver muito no livro de Provérbios, como falamos nos capítulos anteriores, a palavra filho, meu filho. E aqui é uma questão mesmo assim, de conselho de paternidade. Mas não é assim de um pai para o filho. Os mestres, né, quando eles estavam ensinando os seus discípulos, eles tratavam os mestres como filhos. Então é comum você ver um mestre chamar o seu discípulo de filho, num sentido mesmo do relacionamento de uma paternidade, de conselho de uma pessoa mais velha, mais experiente. Então aqui, Salomão, quando ele fala de filho, ele está falando para tanto, talvez, o seu filho, mas também como as pessoas que estão aprendendo. E o alvo, né, desse capítulo 5 aqui é para uma pessoa inexperiente de vida, um jovem, uma pessoa que está se iniciando, uma pessoa que está começando, e ele começa a dar conselhos para esse jovem, ele começa a dar conselho para esse filho, para que ele, como um homem mais maduro, né, um homem que está com a sua sabedoria, ele está transferindo esse conhecimento. Então, por isso que ele começa falando sobre o filho. Eu creio que do capítulo 1 até o capítulo 6, ele sempre vai começar chamando como filho, meu filho, filhos. Ele está transmitindo um conhecimento. E ele enfatiza muito isso. Olha, dê sua atenção, presta atenção, esteja ativo no que eu trago com a minha sabedoria e com a minha compreensão. Então, Salomão, ele enfatiza, ele chama muita atenção isso. Olha, presta atenção na minha sabedoria, ouça os meus conselhos, se atente, porque Deus, irmão, ele tem esse intuito comigo e com você, de sempre estar chamando a nossa atenção para aquilo que é certo. O Senhor sempre está chamando a nossa atenção para aquilo que é de sabedoria e de compreensão. E se Ele está chamando a nossa atenção, é porque aquilo ali é importante. Então, Salomão, ele está chamando a atenção para o seu discípulo, para o seu filho, para algo que é muito importante. Então, ele está falando, olha, presta atenção na minha sabedoria, ouça, dê atenção. Então, quantas vezes o Senhor tem chamado a nossa atenção, olha, presta atenção, atente os seus ouvidos. E a gente, na rapidez do dia, a gente se desatenta com muita coisa. É por isso que eu falo assim, você vai estudar a Bíblia, você tem que tirar tudo aquilo que tira a sua atenção, porque você precisa estar atento. Então ele toca muito nisso, olha, presta atenção, fica atento.
no que eu digo com a minha sabedoria, ou seja, ele não está falando uma opinião particular dele, ele está usando da sabedoria para poder aconselhar. Então não é um achismo aqui não, ele está usando da sabedoria que Deus deu para ele poder aconselhar. Então o livro de Provérbios não é alguém que resolveu sentar e escrever uma opinião. Não, ele está usando da sabedoria que Deus deu para ele para trazer conselhos práticos para a vida. Então ele é um conselho prático para a minha vida e para a sua vida. Sim, o que a pastora Nara está explicando, a gente pode contextualizar muito no Novo Testamento, lá em Lucas 10, versículo 39, a respeito de Maria e de Marta, né? Quando a gente vê o exemplo de que Maria estava atenta, né? A tradição, quando o mestre falava, né? O discípulo, no caso Maria foi uma das discípulas de Jesus, ela sentava aos pés de Jesus, que culturalmente era um dos indícios dela ser discípula, ela sentava aos pés de Jesus para ouvir ele, ouvir os ensinamentos que ele passava. Então aqui, quando ele fala se atenta para que você ouça os conselhos, ele puxa muito para essa situação, principalmente de você não se perder, como Marta, que tinha assim os afazeres, todos nós temos os nossos afazeres do dia a dia, mas aquele momento que você separa para a ministração da palavra, para o estudo bíblico, para o devocional, é algo que você tem que parar. Eu costumo muito ver, né, as pessoas, por exemplo, ouvindo uma palavra, um estudo bíblico, e vai lavar a louça, né? Não que seja errado, mas é um comparativo que não é a mesma coisa de uma música, né? Você ouvir um louvor para você fazer um afazer é uma coisa. O estudo bíblico, ele é uma vida que Deus dá para a tua alma. Se você não estiver atenta à voz de Deus, porque ele é muito sutil, ele não vai te obrigar, ele não vai gritar, ele não vai te tirar do seu afazer para você vir ou estudar a palavra. É uma decisão que você tem que tomar. Então, uma orientação que eu dou, não faça como você faz com os louvores, de você botar ali uma palavra e você vai fazer outra fazer. O momento de estudo bíblico, o momento de devocional, esteja atento à voz de Deus. Sente-se, separe-se para que você consiga ouvir. Senão, você vai passar o ano inteiro de 2026 e vai chegar em dezembro e você vai se perguntar: minha vida não mudou em nada. Eu fiz um devocional todos os dias do ano e eu não consigo ver a mudança de Deus na minha vida. Às vezes é um detalhe que precisa ser mudado. É essa atenção que Provérbios nos ensina. Tenha atenção à palavra. Separe-se para ouvir. Guarde essa palavra no teu coração para que ela possa ser eficaz na sua vida. Isso é importante, principalmente você que está aí assistindo a nossa live, que tem ministério. Você que é pregador e tudo, aí é um conselho que eu aprendi com a vida ministerial. Você tem que saber separar a sua vida ministerial da sua vida particular com Deus. Você não é o seu serviço ministerial. Sim. Então, assim, por exemplo, quando nós somos pregadores, a gente se põe para estudar a Bíblia porque temos que pregar. Né? Ou seja, você tem que pregar, então você meio que se obriga por causa do ofício. E aí você tem que separar o momento do estudo do ofício para o momento do servo tendo um relacionamento com seu Senhor. É diferente. Então, por exemplo, assim, quando você está de férias, quando você não tem uma agenda, quando você não tem um ofício, quando você não tem um compromisso, a gente meio que larga o devocional para lá, entendeu? Quando porque não tem culto na porque não igreja. Tem culto na minha igreja, então, assim, eu não tenho aquela obrigação. Ao contrário. Essa atenção, ela tem que estar em todos os momentos. Então, quando você tiver com o seu momento com Deus, é você e Deus. Isso não é só parte do seu serviço ministerial. Isso não tem que ser só uma disciplina porque você é um obreiro, porque você vai pregar, porque você é o pregador da semana, você é a pregadora da semana, porque você está numa responsabilidade. Não. Isso é uma questão de alimento para a tua alma. Então, assim, a mensagem que a Bárbara usou de Marta e Maria, eu gosto muito disso, você sabe por quê? Porque Marta, ela está ocupada com o serviço. Ela não está errada, mas ela está tão ocupada com o serviço que ela não sentou para ouvir o mestre falar, porque ela estava ocupada com o serviço. Então, às vezes, nós nos ocupamos com o nosso serviço ministerial que nós não nos sentamos mais como servos. Maria, ela tinha ocupação? Lógico que ela tinha. A casa ela também era de responsabilidade dela, mas ela se sentou como discípulo. Então fica aqui. Qual foi a última vez que você se sentou como discípulo? Para simplesmente ouvir o mestre. Não como um servo que tem a obrigação de servir. Ah, não, eu tenho que me sentar porque eu tenho que ler, porque eu sou a pastora, eu sou o pastor, eu sou o ministro, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, você tem que se sentar como um discípulo.
simplesmente por amar o mestre e se assentar. Então essa atenção hoje é um convite que eu cito. Hoje eu li um pastor muito renomado no Brasil, que ele vai parar o ano de 2026, ele não vai pegar a agenda, ele não vai pegar... E todo mundo questionou muito ele, por que você vai fazer? Ele fala assim, porque eu preciso parar para ouvir. Sim. Eu preciso parar para ouvir. Então hoje eu acho isso um ato bonito, por quê? Porque antes de você ser o servo do púlpito, você é um discípulo do Senhor. Se você não para ouvir, tem hora que você tem que parar a sua agenda. Você tem que parar os seus grandes compromissos para você não se tornar ocupado demais, para não estar atento à voz do Senhor, para você não sentar e não aprender. Então que esse ano seja um ano de aprendizado, que você se sente para você ouvir, para você lembrar que acima dos nossos serviços, irmão, nós somos servos e discípulos. Nós precisamos se assentar no pé do mestre para a gente ouvir. Essa situação que a Nayara está falando me lembra também a questão de você que é obreiro da casa do Senhor, assim como nós somos também. Hoje a gente ministra, eu acompanho a pastora Nayara ministrando em várias igrejas diferentes, denominações diferentes. A gente vai acompanhando e nós vemos um dos maiores erros que nós podemos fazer com o Espírito Santo. A gente vê obreiros da casa do Senhor, na hora da palavra, na hora de cultuar o Senhor, a pessoa está preocupada com a estética do lugar, né? Às vezes você está preocupada com a ornamentação. Não que você não deva se preocupar, como a Nayara falou, Marta estava ocupada com uma coisa que era importante. Mas, por exemplo, um congresso, o que você fez até a hora do culto é aquilo que bastou, é aquilo que vai entregar. A hora do culto a Deus, a hora que a presença do Espírito Santo chega naquele lugar, não cabe mais lugar para você estar arrumando cortina, para você estar preocupada com o conjunto, se ele está assimétrico na filmagem. A gente presenciou brigas entre líderes da igreja por conta de uma caneca, se ia vir o nome da pregadora ou não. Então, assim, a presença de Deus ali dentro, e se nós não tomarmos cuidado, e aí eu digo, essa palavra é tanto para nós quanto para vocês que são obreiros da casa do Senhor, porque nós também somos, porque é tão fácil o inimigo entrar nisso, e Provérbios ele vem falando, fique atento sempre, todos os dias, porque senão nós nos enchemos de coisas dentro do ministério, dentro da igreja, como Marta, com os afazeres, e nós esquecemos da presença do Senhor. Não que você, como obreiro, você vai ter, às vezes, o seu afazer de passar para um canto, passar para o outro, orar por uma pessoa, pegar alguma coisa, mas quanto isso tem se tornado rotineiro? Todo culto, o pastor não senta. Todo culto, a diaconisa ela não senta para ouvir a palavra porque ela está preocupada com a água, se está gelada para o pastor ou para o púlpito, para o pregador que está ali. Será que a presença de Deus está passando naquele lugar? Você acha que Deus está se importando se a água está na temperatura correta? Né? Às vezes a presença do Senhor está passando naquele lugar e você está preocupada se a filmagem vai sair legal. Se você, às vezes não é nem a sua função de mídia, mas você está fiscalizando outra pessoa. Então estejamos atentos com a quantidade de afazeres que nós colocamos para nós, né? Ou para isso tem, por exemplo, você pode buscar alternativas, tem um rodízio. Esse domingo você faz, o outro domingo coloca outra pessoa, para que pelo menos 3 domingos você consiga cultuar o Senhor. Não se coloque numa escala 4 domingos do mês. Porque senão, meu irmão, minha irmã, eu te dou uma das certezas. Vai chegar aquele grande dia e você vai ouvir aquelas palavras amargas. Você estava ali dentro da casa do Senhor, você estava servindo a casa do Senhor, mas você não conhecia mais Deus. O Espírito Santo ele não estava mais presente na tua vida. E Deus vai te rejeitar, não porque Ele é mau, mas porque você decidiu uma escolha, de escolher as coisas, de escolher a cadeira, a fileira, o projetor, a iluminação, ao invés da presença do Senhor. Então fica uma observação para nós, obreiros. Quais são os afazeres da vida e também dentro da casa do Senhor, que está tirando a oportunidade de você ouvir a voz do Espírito Santo. Versículo 2 continua assim, capítulo 5, versículo 2. Para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Diz assim, então você saberá como se comportar e as suas palavras mostrarão que você tem conhecimento das coisas. Essa tradução, você vê como a tradução na linguagem de hoje, ela te dá e me dá um entendimento melhor. Se eu ler na tradução mais culta,
eu tenho aqui, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Então, assim, nada mais, nada menos é que se você buscar a sabedoria vinda de Deus, você não é uma pessoa que você vai brigar, gritar, ter um posicionamento, falar palavrão. Eu bato muito nessa tecla do palavrão porque a quantidade de pessoas, de obreiros da casa do Senhor, de pessoas que aceitaram Jesus, pessoas que foram criadas no ministério, elas falam as palavras e falam, me desculpa, mas é porque Deus entende, entendeu? Como é que eu sou? Às vezes até em cima do altar, ele tá falando ali e acaba soltando e fala assim, foi mal, desculpa. E a Bíblia diz que os nossos lábios falam do que o coração está sendo tomado. Tá cheio. Então, assim, o comportar, né, que está falando aqui, você vai aprender a se comportar, porque a sabedoria, ela te policia. Sim. E você não está sendo policiado por causa do ambiente. E aqui é bom ressaltar isso, porque muitas das vezes a gente fala assim, respeito, você está na igreja. Mas se você não estivesse na igreja, se você estivesse numa lanchonete, estava valendo, né? Então tá tudo certo. E não é. Você não se comporta ou você não faz aquilo, não é pelo espaço geográfico, não é pelo local. É porque você teme a Deus. É o princípio da sabedoria. Então você faz, não é porque o ambiente merece reverência. É porque o Deus que está no ambiente, você merece dar reverência a Ele. Então se você reverencia Deus, você vai fazer isso na igreja, na sua casa, dentro do seu quarto, no seu trabalho, dentro do seu carro, dentro do ônibus. Não é uma questão... E a gente tem essa cultura, sim, né? Olha, reverência, você está dentro da casa de Deus. Só que Deus, ele é um Deus presente em todos os lugares. Por isso que fala, você vai aprender a se comportar por causa que você teme a Deus. E se você teme a Deus, você sabe que os olhos dele estão em todos os lugares. Então não adianta eu me botar uma moldura, sim, aqui e eu não sei isso aqui que você está vendo. Porque é muito fácil você botar uma moldura. Mas o nosso Deus tem os olhos que tudo vê. Então a sabedoria, ela faz você se comportar, não porque você não pode, como o Paulo falou. Eu posso. Mas a sabedoria faz o quê? Não me convém. Não me convém por quê? Não é o local, não é porque eu estou na frente do pastor, porque eu estou na frente da pastora, porque eu estou na frente da líder. Mas tem pessoas que ele não faz isso na frente do pastor, mas faz na frente da esposa, faz na frente dos filhos dentro do carro. Você sabia que o maior local, eu vi um pregador falando isso, eu achei sensacional. O maior local que você desvia um jovem não é dentro da igreja nem na escola, é dentro do carro indo para a igreja. Porque o que ele ouve o pai e a mãe falar tem muito mais peso do que ele vai ouvir lá no culto. Então, às vezes, dentro da igreja, a gente tem aquele comportamento que precisa ter, mas o comportamento que o versículo 2 está dizendo aqui não é o espaço. Aí você tem que se comportar porque você está sendo visto. Você se comporta porque Deus está te vendo. Você pode estar sozinho, Deus está te vendo. Dentro disso a gente tem um comparativo no caso do temor do Senhor, quando você aprende a ter o temor do Senhor, você está aprendendo a sabedoria vinda de Deus, como o ensino que o seu pai e a sua mãe faz ali dentro de casa, né? Que o pai e a mãe ensinam o caminho que você deve seguir. Por quê? Porque a criação, ela é muito forte. Tem criação, coisas na sua criação, que você é assim, formou a sua personalidade. Então, por exemplo, a Nayara tem coisas que ela vai ser assim, estando aqui, estando no Chile, estando na Lua, estando sozinha, estando no meio da família, no meio da igreja, são características dela, é o jeito dela, no qual ela desenvolveu. Então, o temor do Senhor, a sabedoria vinda de Deus, ele é uma característica do reino de Deus. Quando você nasce filho de Deus, você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é o princípio de ensino da sua criação no Evangelho. É que esse temor do Senhor, ele esteja no seu coração enraizado como princípio de criação sua, que você entenda que não são paredes. É dentro da sua casa, é com a sua esposa, é estando sozinho. Você sabe que em todo e qualquer local o Senhor pode te ver e pode te alcançar. Então a gente brinca muito. Eu brinco muito com a Nayara assim. Falo, gente, fulano, nós estamos sabendo de algum escândalo, algum problema que teve com alguém. Eu falo, gente, como que aquela pessoa foi capaz de fazer isso? Né? Essa pessoa está preocupada, às vezes, com o que as pessoas vão achar. Ela está preocupada com a placa da igreja, ela está preocupada com o pastor. Alguns, né, irmãos chegam na gente e falam assim, olha, eu vou contar aqui, mas pelo amor de Deus, o pastor não pode ficar sabendo. A pessoa tem um medo tão grande do pastor, e aí nós paramos para pensar, tá, irmão, mas você já parou para pensar que Deus, ele está sabendo? Ele está vendo? Então o temor, ele não tem que ser por conta do homem.
né? Tem um versículo bíblico que me falam muito assim, o que é que pode me fazer um homem? Né? Então, assim, Deus, ele pode fazer muito mais, ele pode lançar a tua alma no inferno. Então, pare de acreditar que a pior consequência que pode ter na sua vida é algum ser humano, ou a sua esposa, ou alguém ficar sabendo. A pior coisa que pode acontecer, meu irmão, é você fazer alguma coisa e Deus está sabendo. Essa é a pior. Porque se não houver tempo de arrependimento, ele pode lançar a tua alma no inferno. Então, tenha esse princípio de criação, de você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e ter isso enraizado em você. Tema ao Senhor, não dentro de 4 paredes, mas em qualquer lugar que você for. E eu falo muito isso, não é pecado só porque é revelado. Ou seja, parece que só torna pecado quando as pessoas descobrem. Mas enquanto está escondido, não é pecado, não. Lembre-se disso, Deus está vendo. Tem gente que fala com muito orgulho, só Deus pode me julgar. Esse é o problema, irmão. Deus, ele pode nos julgar. Às vezes a pessoa fala assim como, não, só Deus vai me julgar. Eu ficaria preocupado e você se preocuparia também com isso. Deus, é Ele quem vai te julgar. Ele olha a nossa intenção do coração. Então, às vezes, a gente fica preocupado com as paredes, com as pessoas, o que a fulana vai achar, você tem que preocupar assim, Deus está vendo. Deus enxerga. Do homem nós escondemos, mas de Deus não. Então, a sabedoria, ela nos ensina isso. Olha, você tem que se comportar não porque as pessoas vão ver, não porque as pessoas estão vendo, é porque você teme a Deus. E esse princípio, ele vai seguir todo o capítulo do que nós vamos falar aqui. Todo o capítulo é por causa do temor ao Senhor que você faz isso. Não é por causa das opiniões das pessoas, é por causa do temor ao Senhor é que você obedece. E aí eu faço uma reflexão num dos pontos que a Nayara puxou a respeito do que você tem feito na frente dos seus filhos. Nós temos uma preocupação muito grande em ganhar almas, em estar na igreja, em evangelizar, em mostrar um comportamento nas redes sociais de crente, de cristão e tudo. Mas eu faço essa pergunta para você. Você realmente acha que Deus ele vai ficar maravilhado em você ganhar o mundo e você perder os seus filhos? Você acha realmente assim, você já parou para refletir que às vezes você está querendo ganhar o mundo, mas você está perdendo, lançando a alma dos seus filhos no inferno? Por quê? Por conta de comportamentos, por conta de horário. Quantos obreiros da casa do Senhor eu vejo você brigando, gritando, por quê? Porque deu o horário do culto e você não pode esperar 1 minuto o filho terminar de se arrumar ou entrar dentro do carro, ou a esposa. Então, assim, vamos refletir quem nós temos sido diante dos nossos filhos. Eu me preocupo muito com isso, porque eu tenho esse temor de estar aqui dando um estudo para vocês, da gente ganhar almas para Cristo, da gente dar testemunho para vocês. Mas aí os meus filhos chegaram e falaram assim, então minha mãe foi tudo isso, mas ela não foi mãe para mim. Ela gritou comigo, ela me ofendeu, ela não me ouviu para ouvir tantas outras pessoas. E aí eu vou prestar conta dessas almas que estão debaixo do meu teto. Você vai prestar conta das almas que foram designadas para você, chamados filhos, familiares, parentes que estão convivendo com você. E por coisas pequenas, você perde a paciência, sai dos seus lábios palavras que não deveriam sair, gritos com a sua esposa, às vezes por conta de um louvor, por conta de um ensaio, por conta de qualquer coisa que tome o seu tempo na congregação, no cargo eclesiástico que você tem, ou na responsabilidade que você tem como cristão. Não estou falando aqui do nível que você é dentro da igreja, mas eu estou falando assim, cuidado com o que sai dentro da sua boca, dentro da sua casa, para os seus familiares, porque Deus vai pedir para você prestar contas. Não adianta, a própria Bíblia fala, não adianta você ganhar o mundo e você perder os seus. E o exemplo disso é o próprio Salomão. Ele pede sabedoria a Deus porque ele aprendeu do seu pai. O pai dele ensinou para ele quem era Deus. Então, assim, quem é o Deus que os seus filhos estão aprendendo? De você. Quem é o Deus que eles vão passar, que eles vão ter a visão do Deus que você está ensinando? Que é o evangelho que a geração vai aprender, que nós estamos ensinando. Porque, eu vou dizer para você, o maior evangelismo que acontece é dentro de casa. Eles vão aprender. Então, você que é pai, você que é mãe, você que tem crianças na sua responsabilidade, estão caminhando para a casa do Senhor, a responsabilidade do evangelho não está na igreja. Está em você passar para os seus filhos.
A igreja complementa, a igreja é comunhão, o pastor ele ensina, mas quem vai ensinar para o seu filho quem é Deus é você. O verdadeiro evangelho é você. É você que vai ensinar. E está sobre a responsabilidade que o Senhor te colocou. De ele como cidadão, de ele ter princípios, de ele ter caráter. Então, assim, faça a sua parte. Davi, ele errou e tudo, mas Salomão deixa muito claro aqui. O meu pai me ensinava. O meu pai me falava sobre Deus. O meu pai me falava sobre sabedoria. Então, ele vai crescer e vai replicar isso. Do que o pai dele falou acerca de Deus. Então, deixe um legado. Não deixe só heranças. Deixe um legado na vida dos seus filhos. Fale para eles quem é Deus e mostre para eles o verdadeiro evangelho na prática, no comportamento, como está dizendo aqui, no comportamento dentro da sua casa. Você deve estar se perguntando assim, Bárbara, tá, mas o que eu posso fazer? Porque eu já vou para a igreja, eu vou para o círculo de oração, eu participo dos louvores. Quando nós falamos para você ser o exemplo de cristão, né, diante de Deus, para o seu filho, para o seu familiar, para o seu esposo que às vezes não é convertido, nós estamos falando do teu comportamento dentro de casa e não congregacional. Você pode passar o ano todo indo para a igreja, participar de todos os cultos e todos os conjuntos e fazer tudo para o Senhor. Mas quantas vezes o teu filho tem visto você orar? Quantas vezes você chamou ele para orar? Porque a oração e o estudo bíblico, ele precisa ser desenvolvido na criança. Ele não vai pegar uma Bíblia sozinho e ele vai começar a ler e vai te apresentar. Olha, estou lendo sozinho, entendeu? Hoje, os meus filhos, eles têm esse costume de fazer essa leitura, às vezes sozinhos, até sem eu pedir, porque muitas das vezes, no início, eu fiz com eles. Então, eu posso te dar esses exemplos para você anotar coisas que você pode fazer. Por exemplo, separe um momento, uma refeição no dia para vocês orarem, agradecendo a Deus pelo alimento que está na tua casa. Separe pelo menos um dia na semana para você sentar, pega um estudo, pode ser até nosso, um vídeo no YouTube, uma apostila, a própria Bíblia que vem com o estudo bíblico, para você sentar e ler um capítulo da Bíblia com o seu filho e fazer o estudo com ele. Né? Antes de você ofender as pessoas, de você brigar na frente do seu filho, pratique o perdão. Né? Fala, meu filho, olha, eu não vou fazer o mal para essa pessoa que está me fazendo mal, porque a Bíblia diz que nós não devemos agir assim. Então, se você mudar os seus comportamentos diante do seu filho, ele vai ver o cristianismo sendo praticado. E aí ele vai aprender, tá bom? Então, esses são alguns exemplos que você pode tentar colocar dentro da sua rotina para levar para dentro da sua casa, tá bom? Versículo 3 diz assim, capítulo 5, versículo 3. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Os lábios da mulher imoral podem ser tão doces como mel, e os seus beijos tão suaves como o azeite. Esse versículo ele é muito interessante, porque nós estávamos até estudando ele antes da live, comentando alguns pontos, que durante toda a Bíblia você vai ter referências da parte do Senhor a respeito do mel, aonde vai vir ali Josué, quando ele vai entrar, né? Deus fala que a terra prometida, né? Terra do leite e mel. Tem o leite e mel. Então, durante toda a Bíblia nós temos referência do azeite sendo utilizado, né? Davi foi ungido com azeite. Nós temos vários exemplos do azeite para unção, para cura, que era utilizado na época. Então, ele vem dizendo que a mulher adúltera, né? O inimigo, ele também tem também tem o seu mel e também tem o seu azeite, mas ele não é o mesmo do Senhor. Para tudo que Deus colocar aqui na Bíblia, tudo que for promessa do Senhor, por exemplo, tudo que tem verdade, sempre vai ter a mentira. Tudo que tem a paz, sempre vai ter a guerra. Tudo que Deus faz de um lado, o inimigo ele tem um contraponto dele. Então aqui é a mesma maneira. Tem o mel que vem do Senhor, mas tem o mel que vem do inimigo, que é um mel que vai grudar em você, que vai te aprisionar, que vai te... Já viu aquela pessoa que fala assim, nossa, eu fiz isso, caí no engano, agora eu tô preso. Não consigo sair. Não consigo sair, não vejo o caminho. Esse é o mel que vem do inimigo, né? O azeite que vem do inimigo, que vai, ao invés de curar, você já viu situações que causam uma ferida na alma, que a pessoa nunca mais ela esquece aquilo ali. Vira uma ferida que ela é traumatizada, que ela fala, olha, nunca mais eu vou ter um relacionamento ou eu vou ter um amigo desse jeito, porque me feriu de tal ponto que eu não confio mais. Então esses são os pratos que o inimigo traz pra gente, porque no início é tudo muito bom.
no início, até na parte hebraica nós estávamos estudando, que a tradução hebraica ele fala que o gotejar do mel, ele não vem de uma vez, ele vem como se fosse pingando, o inimigo ele vem colocando aos poucos ali para ser viciante. Você já viu uma mulher quando ela quer seduzir um homem casado? Ela começa com uma mensagem, ela começa com um elogio, ela começa com uma roupa provocante, ela começa com um olhar, ele vai gotejando aquela sedução, aquele mel, até você cair. Então as coisas do inimigo, elas são muito sutis. Quando ele foi tentar Eva, ele foi muito sutil, ele vai colocando o raciocínio dele ali, até te convencer que aquilo ali vai ser muito bom, mas o final ele é morte. Então assim, o capítulo 5 ele está falando do adultério, está falando da mulher adulta, da mulher imoral, e está falando aqui de princípio. Então, a gente fala muito da mulher, mas aqui a Bíblia está ensinando um princípio a qual tanto o homem quanto a mulher precisa vigiar e estar atento. Então, o inimigo ele é muito sutil no gotejar. E é interessante aqui, que a gente estávamos comentando até mais cedo, que o capítulo 5 ele está dando conselho para que este jovem não entre nessa sedução. Não entre nesse mel, nesse azeite. E durante todo o capítulo nós vamos ver esses conselhos. Por quê? Hoje, biblicamente, a gente vê o conselho sendo dado ao homem aqui, para que ele não caia nisso. Não caia nesse gotejar, não caia nessa sutileza, não caia nessa sedução imoral. Quando a gente traz isso para o lado religioso, a gente vê muito a culpa somente para o outro lado. Ah, mas a culpa está no doce da mulher. Ah, tá no azeite dela, tá no mel dela. Mas o conselho não está sendo dado a ela. Não está dizendo, olha, larga esse azeite, larga esse comportamento. Porque ela já está para a impiedade. Está se falando para o jovem, para ele tomar cuidado. Então, existem situações aqui que Deus, irmão, ele não é um Deus de desculpa. Ah, Senhor, eu caí, você sabe por quê? Porque olha o mel que ela estava me oferecendo. Olha o azeite. Aí a gente meio que vitimiza, botando a culpa só na imoralidade. Ah, mas também, olha a roupa que a pessoa estava. Olha o que a pessoa fez. É por isso que o livro de Provérbios, ele não é um livro de desculpa. Ele está avisando, olha, você viu a imoralidade, você viu o início e tudo, foge e sai. Porque se você continuar nesse caminho, você vai cair. E se você cair, vai trazer morte para você. Então, assim, é preciso nós termos esse olhar, por quê? Porque hoje nós estamos vivendo aí uma onda terrível de adultérios dentro da igreja. É escândalo, escândalo. E quando você vai ver, a conversa é a mesma. Ah, foi porque o fulano não vigiou, porque a outra estava com essa roupa, é porque a irmã ia com decote, ela ia com isso, Na verdade, irmão, foi se deixando ser levado pela sutileza. Pelo mel, pelo azeite, achou bonito, foi gotejando e tudo. E Deus, ele não nos dá como desculpa. Olhou uma vez, olhou, continuou olhando, não parou. Então, assim, o primeiro olhar, a gente não tem um domínio sobre ele, mas você tem um domínio sobre o segundo. Se continua olhando, então a culpa não é da roupa. A culpa não é do decote. A culpa não é... Mandou uma mensagem você não tem o controle. Mandou de novo, você não apagou, você não bloqueou, você conversou, você deu conversa, você deu atenção, então a culpa não está somente na mensagem. Sim. Então, quando por isso que é importante o arrependimento, porque todo o arrependimento, ele vem da culpa. Se você achar que a culpa é só do outro, você nunca vai se arrepender. Aí eu caí porque foi culpa da Bárbara. Foi a Bárbara que me fez cair, não. Você caiu porque você não vigiou. Até porque Provérbios ele vem falando para esse jovem, olha, vai acontecer, ela vai vir. Não tá falando bem assim, olha, nunca vai acontecer nenhuma situação, Nayara, que nunca vai chegar em você ninguém, entendeu? Vai acontecer uma situação, mas quando ela vir, antes dela chegar, você pode evitar. E se ela chegar, você pode negar. Então ele te dá, como nós falamos ontem, sobre o que você vai fazer antes, aqui ele já tá falando quando ela chega. Quando ela chega para te oferecer o mel, você tem que negar, você tem que entender a circunstância que está acontecendo. E aí eu trago o contexto cultural, porque nessa época onde foi escrito, Salomão escreveu os provérbios, porque fala-se muito da mulher adúltera, fala-se muito conselho para o homem, porque nessa parte cultural, a mulher ela não tinha oportunidade para isso. A mulher ela não tinha vontade, se queria casar ou não queria casar. A partir dos 12 anos da primeira menstruação, ela já era escolhida. Ela não tinha essa circunstância de você, olha, você vai chegar a uma circunstância lá, entendeu? Você vai ter tantos homens que vão chegar em você.
O único relato que a gente vê da Bíblia onde o homem foi até a mulher é Davi, porque era rei, a palavra dele era soberania. Ele falou, ela acatou porque o rei estava mandando chamar. Mas você não via do exército, os amigos, né, dele chegar e falar, vou olhar para a mulher, entendeu? Não tinha-se esse costume. Então, assim, hoje nós trazemos isso não só para os homens, mas para as mulheres. Hoje as mulheres se colocaram num lugar que elas estão tendo essa oportunidade. Elas estão tendo a oportunidade de um homem chegar, um homem oferecer esse mel, oferecer, às vezes o seu marido, ele não te trata bem. O que o inimigo vai fazer? Ele vai te colocar um homem que te trata super bem. Ele vai colocar um homem que vai falando mansinho, vai elogiando. Seu marido nunca vê tua roupa. Ele vai colocar uma pessoa que vai falar, nossa, que roupa bonita, é uma roupa nova, seu cabelo tá arrumado. Então nós vemos hoje a circunstância para os dois lados. E isso que a Nayara está falando a respeito da culpa do outro é o princípio do pecado. A gente vê isso Adão. A responsabilidade do pecado foi colocada sobre Adão. Era ele que estava lá quando Deus falou, é ele que ouviu, era ele que sabia, ele ainda passou errado para Eva, porque era não comer do fruto. E ele se Eva tivesse comido, ele não devia ter comido, porque Deus falou com ele. Ele passa para Eva que ela não poderia tocar. E aí quando Deus vem perguntar para ele, ele fala, não, a mulher que tu me deste, me ofereceu e eu comi. Não, ele tinha a responsabilidade dele de falar, olha, eu não vou comer porque Deus falou comigo que não era para comer. Então, é essa falta de arrependimento e de reconhecimento da culpa que vai fazer com que você não consiga se firmar em Cristo mais quando você comete um erro. Os erros, eles podem vir? Podem. Eu e você não estamos sujeitos a serem perfeitos o tempo todo. Mas existem circunstâncias que você pode evitar, você pode fugir, e existem situações que vão chegar para você. E vai depender da atitude que você tomar naquela decisão. É que vai dizer quem é você e qual é o seu caráter em Cristo. Não é para o homem, é para Cristo que você está mostrando quem é você é. Porque ele diz que ele prova quem ele ama. Então ele vai colocar situações para mostrar quem é você. Você não se mostra que você é crente, que você é cristão, quando as coisas vão bem. Você mostra que você é cristão quando dá tudo errado e quando não tem ninguém vendo. Versículo 4, fala assim, mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. E aí ele está falando o fim do azeite, do favo de mel, da mulher adúltera, aonde você ali começou doce, começou suave, mas no final vai ser amargoso e vai ser como uma espada, né, de 2 gumes. Então, no final, quando você se dá conta, a sua família está destruída, os seus filhos estão destruídos, você acabou com o ministério, a pastora citou, né, quantas igrejas, quantos escândalos nós estamos vendo. Então, porque quando a pessoa vai se dar conta, ela já está nesse final amargoso. E aí, o que é essa palavra de Provérbios 5 ela está querendo nos ensinar? Se você for capaz de pensar, de ter a sabedoria, de ter o entendimento, de aplicar o que Provérbios está te ensinando, você vai pensar antes de tomar as atitudes e você vai se lembrar, eu não posso fazer isso, porque eu tenho filhos, eu vou perder a alma dos meus filhos se eles verem um pai adúltero, se eles verem um pai que rouba a igreja do Senhor, a prata, o ouro, um pai que se vende por conta de status, por conta da imagem, um marido, eu vou acabar com o ministério da minha esposa, com a vida, né? Com a vida dela, com a alma dela, né? Porque quando nós comentamos muito, quando um homem, né, ele cai numa situação onde ele acaba com o ministério, passa-se meses, ele muda às vezes até de cidade, e ele se ergue no ministério novo, ele abre uma nova igreja, ele consegue ter uma nova esposa. Quando você é homem, você comete algo diante de Deus, você acaba com a vida da sua esposa. Porque na maioria das vezes acontece um divórcio e ela não pode fazer a mesma coisa que você, ela não consegue se reerguer. Você acaba com as vidas, com as almas que estavam lá dentro da igreja, que se converteram por conta do seu testemunho, e aí elas acabam quebrando a aliança com Cristo, vendo o testemunho que você está dando. Então, se você for capaz de pensar nas consequências que vão ter antes de você tomar atitudes, tem muitas atitudes que você não tomaria. E é um peso muito duro, porque às vezes a pessoa pensa assim, fulano vai acabar com o ministério, né? Ou se não fala, porque senão vai acabar com o ministério.
o maior ministério que ele está acabando é com a alma da família. Sim. O adultério, ele fere a alma da pessoa, porque ele quebra a confiança, quebra a aliança. Então, assim, esse capítulo 5, ele toca muito sobre esse assunto, porque ele fala, olha, é amargura, você traz morte. É um acontecimento que pode começar doce no começo, mas no final ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Então, isso tudo é um comportamento de vigilância. Talvez você está envolvido nisso, não sabe como sair. Então, peça para o Senhor me dá sabedoria para eu colocar um ponto final nisso. Porque tem almas no meio disso. Seus filhos têm alma, sua esposa tem alma. Você tem a sua alma, porque o adultério ele é um pecado. Ele é um pecado diante de Deus e diante das pessoas. Então, assim, peça ao Senhor sabedoria para você colocar um ponto final. Porque o final disso é morte. E às vezes a gente acha que é morte física, não está falando da tua alma. É da alma. Que é a pior morte que existe. É a morte da alma. E aí eu faço a observação para aqueles que já passaram por essa situação. Às vezes você já está dentro dessa situação. Você até refez a sua família, você casou com outra pessoa, você acha que tá tudo bem. Aparentemente, na vida terrena, tá tudo bem. Todo mundo se refez, entendeu? Mudou de assunto, ninguém toca mais nesse assunto com os filhos, a gente bota uma pedra sobre o assunto no esquecimento. Mas naquele grande dia, você vai prestar conta das almas que você feriu. Então, se você precisa fazer esse conserto, enquanto as pessoas ainda estão no seu caminho, enquanto há vida, enquanto há oportunidade. Eu não estou dizendo que você vai refazer, às vezes, o seu casamento, porque às vezes não tem como refazer. Todo mundo já passou por isso, já não tem volta o caminho, mas para que você não fique devendo a alma. Peça para Deus a força e a coragem de você sentar, porque tudo aquilo que a gente não fala, tudo aquilo que a gente não conserta, tudo aquilo que a gente não pede perdão, você vai botar na sua conta para naquele grande dia você ser cobrado. E aí Jesus vai te falar, olha, tudo bem, você refez tudo, você me pediu perdão, você se consertou, mas você está devendo uma alma que você levou conscientemente para o inferno e você não se preocupou, você não corrigiu o erro, porque a palavra de Deus, ela fala que nós devemos corrigir esse tipo de erro. Às vezes você está preocupado em pedir perdão para alguém que você ficou devendo. Nós temos muito esse costume nas igrejas, né? Olha, antes de você tomar ceia, antes de você dar o dízimo, vai lá, paga quem você está devendo, e depois você vem aqui dar o dízimo e a oferta ou tomar a ceia. Mas você está devendo uma alma. Esses assuntos que ferem a alma com seu filho, com a sua filha, às vezes o seu filho, a sua filha passou por um abuso, e aí você nunca sentou para conversar, você nunca sentou assim para liberar perdão e pedir perdão pro seu filho, às vezes porque você não foi capaz de ver, não foi capaz de identificar, você sente essa culpa e você não consegue falar. E você peça para o Senhor, ora e fala, olha Senhor, eu preciso resolver essa dívida de alma, esse problema de alma que tem dentro da minha casa, dentro da minha família. Me dá a oportunidade, Senhor, eu vou jejuar, vou sentar para que nós possamos corrigir. Você vai salvar não só a sua alma e a do seu familiar, mas as próximas gerações, porque esse peso não vai ficar. E são traumas que vão ser levados, né? São traumas que se você não pedir para o Senhor trabalhar, ele vira uma bola de neve. E a maior hipocrisia nossa é fingir que nada está acontecendo. Né? Não está acontecendo nada. Então, assim, tome cuidado, porque a alma para o Senhor vale muito. A alma vale muito. Então, assim, as nossas ações, elas não tratam só do mundo físico, elas tratam também do mundo espiritual. A gente está vendo aí uma geração que está crescendo cheia de traumas, e que esses traumas estão sendo colocados uma pedra. A gente não fala desse assunto, pronto, acabou, eu pedi perdão para Deus, Deus me perdoou, mas você precisa conversar com a pessoa, você precisa ir lá, entendeu? É por isso que é melhor que você não caia no buraco, porque sair de lá, ele é doído, porque não envolve só, quando a gente fala de adultério, você não está falando só de uma pessoa, tá? Isso. E a gente sabe que o assunto é bom, né? É bênção de Deus. Então nós paramos no versículo 5. Que quando ela fala que ela está descendo as mortes. Lembrando que a gente está lendo Provérbios capítulo 5, agora vamos para o versículo 6. Diz assim, essa mulher não anda na estrada da vida, ela caminha sem rumo, mas não sabe disso. Eu vou ler mais um pouco porque fala do mesmo assunto. Agora escuta, meu filho, e não esqueça o que eu estou dizendo. Afaste-se desse tipo de mulher. Não chegue nem perto da porta da sua casa. Aí eu vou parar aqui. Você está vendo como é que ele enfatiza? Não vai, não chega perto. Qual é o nosso problema, irmão? A gente quer chegar perto demais do perigo. Então, assim, cabe a nós, e aí a nossa responsabilidade, a Bíblia está jogando em cima da minha responsabilidade e da sua. Olha, não vai.
se desvia. Porque quando cai, Deus não vai aceitar desculpa. Deus, é porque também a pessoa me mandou uma foto, a pessoa ficou me ligando, a pessoa fez isso, a pessoa sentou de mau jeito, fez isso, me olhou daquela maneira. Essa desculpa cabe aqui, ó, ela é terrena. Ela cabe no meio dos homens. A Bíblia está dizendo, olha, não chega perto, não vai. Porque qual é o cenário aqui? Essa mulher está no meio da praça. Ela está no meio da rua. Esse jovem está passando. A gente vai ver isso nos capítulos. Ele está passando. Então, o que acontece? O jovem ele não tem o domínio e a escolha de quem está na praça. Então, ele não tem o domínio de falar para ela ir embora. Mas ele está dizendo aqui, ó, você não vai para a casa dela. Porque ir para a casa dela já é um domínio seu. Você pode, ou seja, você pode passar por uma situação. Agora, você se aprofundar na situação é um domínio seu. Então, todo caso e essa sedução, porque essa mulher ela usa a sedução para chamar esse jovem, e ele diz assim, olha, você tem que correr, você tem que fugir, você tem que sair de perto, porque essa sedução, se você deixar ser envolvido por isso, ela te domina. Então, como eu acho que foi ontem que nós falamos sobre isso, não brinca com a sua carne. Sim. Não brinca com a sua carne. Olha, olhou diferente. Tem você como ser humano. Não tem você. Nós somos aqui adultos. Ela é casada. Eu daqui uns dias estou me casando. Se Deus permitir assim. A gente não tem esse negócio. Não, eu amo, entendeu? Que eu amo a aliança. Eu posso olhar que eu não vou desejar. Você é ser humano. Se você ficar olhando, se você ficar dando conversa, se você ficar dando oportunidade, uma hora ou outra a sua carne vai ceder. Então é por isso que ele está cortando na raiz. Não vá para casa. Não dê ouvidos. Não se aproxime, porque se você ficar dando brecha, dando oportunidade, mas é só uma conversa, é só um desabafo, é só um assunto, é só um cafezinho que nós saímos, foi só um almoço, é só um jantar, foi só um encontro, vai chegar uma hora que vai ultrapassar. Sim. Vai ultrapassar. E aí depois a gente joga assim, mas é porque eu me deixei levar. Então não se deixe levar, porque tem muita coisa em jogo. E o principal são almas. Tem a sua família em jogo, tem a sua vida com Deus, tem a sua vida com o seu relacionamento. Não jogue isso fora por uma falta de vigilância. Peça para Deus te ajudar. E talvez você que está aí, está participando, você caiu nesse laço do inimigo. Porque o inimigo, que é o interessado no adultério, é o inimigo. Ele que é o maior interessado. Então, assim, você sofre as consequências hoje. Peça para Deus, eu quero ter um arrependimento, eu quero ir lá, dar um ponto final, exato, liberar o perdão, pedir perdão. Às vezes não tem volta, às vezes não tem como você reconstruir o caminho, porque esse pecado é um pecado pesado, que às vezes corta uma aliança que não tem reconstrução, mas o perdão, ele acalma feridas. Ele tira feridas, ele tira traumas. Tem filhos, irmãos, que ele só está esperando o pai pedir um perdão. Sim. Me perdoa, porque aconteceu isso e recaiu sobre você. Porque você imagina na cabeça de uma criança que ele está dentro de uma casa, daqui a pouco aquela casa não existe mais, o pai e a mãe não existe mais, vai se transformar em duas casas, e tem gente que assiste o Bárbaro, não tem ideia do que é o que isso ocorre no psicológico de uma criança. Então tem muita coisa em jogo. Então peça para o Senhor ajuda. Se você não consegue vencer isso, se você não consegue, se você não tem força para você desviar desse caminho, então peça para Deus. Deus, me ajuda. Deus, me afasta desses sentimentos que está nascendo, que não são sentimentos do Senhor, não são desejos, não são vontades que agradam o Senhor. Peça ajuda ao Senhor. Não queira ser forte sozinho, porque você não é forte. A sua carne, ela torna você fraco. Então não brigue com a sua carne, porque você acaba perdendo. Eu vou continuar aqui nessa outra versão, só para vocês verem a diferença. Versículo 5, Provérbios 5:5. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvie das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. E aí eu deixo a observação nisso que a pastora Nara está falando. Quando você decide, aí eu coloco não só a parte do adultério entre homem e mulher, mas o adultério para Deus também, porque às vezes você está adulterando com Deus. Às vezes você tem Deus no domingo, e na segunda você tem outro.
Na terça você tem o dinheiro, na quarta você tem a bebida, na quinta você tem outra mulher. E aí, isso é um adultério também diante de Deus. A palavra de Deus diz que Deus ele tem ciúmes de nós. E aí ele diz que uma dessas consequências que ele está falando aqui, além da morte, é que você vai colocar o seu tesouro para outras pessoas. Você perde o seu dinheiro, quantas pessoas têm que dividir os seus bens, e aí a pessoa tem que dividir tudo, a pessoa coloca os seus filhos, os seus anos, que era para você curtir aniversário, que era para você ter momentos em família, natais, que você vai deixar, que você vai perder, e você vai dar oportunidade para outra pessoa estar ali, para outro homem, para outra mulher, estar passando esses momentos com os seus filhos, né? Então, você tem que pesar esse princípio do adultério. Quando você está adulterando com um homem, com uma mulher, você está também adulterando com Deus. A partir do momento que você dá oportunidade, aquilo que nós falamos, o temor do Senhor. Você não tem que estar preocupado em adulterar porque a sua esposa não pode ver, o seu marido não pode ver. Não, você tem que estar preocupado em não aceitar um convite de um homem e de uma mulher, não aceitar uma conversa, não admitir uma conversa num tom diferente. Não é porque o seu esposo ou sua esposa vai ficar sabendo, mas é porque Deus está sabendo. O princípio, o temor de que Deus está ali vendo, você já está sendo um adúltero diante de Deus. Então, se você tivesse esse princípio de preocupação, primeiramente o temor do Senhor, você manter a sua aliança com o seu esposo, com os seus filhos, com a sua esposa, com a igreja, todos os outros relacionamentos, eles são consequências do seu relacionamento com Deus. E esse é o princípio. Você não faz, não é porque, eu não faço isso porque a minha esposa merece. Talvez se você estiver numa crise, você vai achar o merecer. Mas se você temer a Deus, você não vai fazer por causa da sua fidelidade com Deus. Porque maior do que todas as alianças que você tem uma aliança maior, que é uma aliança com Deus. E aí, versículo 11, ele continua assim: E gemas no fim da tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. E digas, como aborreci o ensino e o desprezou o meu coração a disciplina. Então ele está te falando, né, no versículo 11 e 12, que você vai se lembrar no final da sua vida que você poderia ter aquela sabedoria, você foi ensinado, a palavra do Senhor está te mostrando, está te ensinando, e você desprezou. Aí vem o remorso. O remorso é a pior situação que você pode passar no final da sua vida, porque é um caminho que você não tem mais autonomia de consertar, você não tem mais oportunidade de voltar. Às vezes a pessoa já faleceu, você não tem a oportunidade de mudar aquilo ali, então você fica preso, grudado, onde a gente falou, no erro. O 11 e o 12 está escrito como aí? Você ficará gemendo no seu leito de morte, enquanto todo o seu corpo vai sendo destruído pouco a pouco. Então você dirá, como eu tinha raiva de conselhos, nunca aceitei conselhos de ninguém. Ou seja, aí é o remorso, né? Nossa, se eu tivesse ouvido o conselho, se eu tivesse pensado, se alguém tivesse me falado, olha que oportunidade linda que Deus está te dando um estudo acerca disso, para te fazer pensar e tudo, mas não adianta ser só um conselho, se você não atentar os seus ouvidos. Se você não ouvir e pesar as consequências, porque como eu falei, aqui na terra toda desculpa é válida, mas para Deus não. Então assim, se Deus está te avisando, está te moldando, está te ensinando, é por isso que eu falo que o ensino bíblico é todo tirar nossa desculpa. Aí tem pessoas que falam, mas o adultério ele não é uma desculpa. Eles são oportunidades que aparecem. Aparece. Essa mulher aqui, imoral, ela apareceu para este menino, para esse jovem. Então, as oportunidades, elas vão aparecer. As situações, elas vão aparecer. E Deus, ele conta com o quê? Com a tua fidelidade com Ele. Com Ele. Com Ele. Você sendo fiel, você vai honrar o seu casamento. E aí eu vou ler aqui o versículo 14. E quase caí na desgraça diante de todos. O 13. É o 13. Não ouvi os meus mestres, nem dei atenção a eles. E quase caí na desgraça diante de todos. Vou começar a ler a partir do versículo 18. E vou ler até o 19, que vou destacar que tem algo muito importante nesses versículos assim. Seja fiel à sua mulher e dê o seu amor somente a ela. Os filhos que você tiver com outras mulheres não lhe farão nenhum bem. Os seus filhos devem crescer para ajudar você e não para ajudar os outros. Portanto, alegre-se com a sua mulher, seja feliz com a moça com quem você se casou. Bárbara vai ler na tradução dela. Sim, versículo 18 e 19.
Seja bendito teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Costa de amores e gazela graciosa, sacia em ti os teus seios em todo o tempo. Embriagate sempre com as suas carícias. Porque, meu filho, andaria cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? E aí o interessante dessa parte aqui é que ele dá o segredo para ele não cair na mão da mulher adulta. Ele fala, a sua esposa, honre ela, seja fiel a ela. E aqui eu acho lindo, porque aqui a Bíblia não está dizendo você vai ser fiel a ela na medida que ela é fiel a você. Isso aqui é uma ordenança que ele está falando. Seja fiel a ela, ame a mulher que você escolheu desde a sua mocidade. Honre a ela, seja fiel a ela, tenha prazer com ela. E aqui, esse versículo, ele está falando mesmo de prazer sexual. Tenha paz no seu casamento. Tenha prazer dentro do seu casamento. Irmão, a maior coisa que você mata esse espírito de adultério é você ter prazer dentro do casamento. Porque um dos indícios da infidelidade é a falta do prazer dentro do casamento. Então, a religiosidade, ela vem, ela começa a botar um monte de barreira. Você não pode isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer daquele jeito. E na moralidade, tudo é permitido. É claro que nós não estamos aqui te aconselhando a você fazer tudo que deve e que não pode. Nós estamos te falando assim, a Bíblia, ela te autoriza você ter prazer no seu casamento. E isso é um dos grandes remédios contra o adultério. Isso é um dos grandes remédios contra o adultério. É você amar a sua esposa, é você ter prazer de estar com ela. E aí, no século XVIII, a igreja, no século XVI, a igreja achou um absurdo você ter prazer no casamento e ela colocou como regra que o sexo ele só podia ser se você tivesse para ter filho. Sim. A procriação. Irmão, isso é a maior heresia que existiu na igreja para a questão de casamento, foi isso aí. A Bíblia está dizendo que você pode ter prazer no seu casamento. Você pode fazer o sexo por prazer. Porque foi Deus que criou. Irmão, não foi o diabo, não foi Satanás. Foi o Senhor que fez. Então, tenha prazer no seu casamento. Seja feliz com o seu esposo e com a sua esposa. A Bíblia está dizendo aqui, ó, por que você vai procurar prazer em outra pessoa? Você que está perguntando. É a Bíblia que está perguntando. A Bíblia está dizendo assim, ó, 20. Por que você vai dar o seu amor para uma mulher imoral? Por que você vai preferir os encantos de uma mulher de outro homem? Por que você vai preferir dar um encanto para outra? Na tradução antiga fala, né? Você vai se deitar no peito de uma outra. E aí ele está falando da sedução, não está falando aqui de procriação. Ele está falando mesmo do prazer. Para que da parte? Por que você vai fazer isso se você pode fazer com a sua esposa? Então, talvez você que está acompanhando a live, você tenha muitos receios dentro do seu casamento. Principalmente quem nasceu no meu evangelho. Porque eu vou falar uma coisa para você. Se tem um assunto que não se fala dentro da igreja, é isso aqui. Sim. Você só fala assim, você casa e lá você se vira, entendeu? E aí vem o inimigo no meio dessa história, trazendo outros tipos de ensinamento, outros tipos de coisa, trazendo a curiosidade, e aí o adultério ele entra aonde o casamento não fecha as brechas. Então você homem, você mulher, você pode ser feliz no seu casamento. A palavra de Deus está te mostrando isso. A palavra de Deus está te recomendando isso. Seja feliz no seu casamento, seja feliz com a sua, seja fiel a ela, seja fiel a ele. Por temor a Deus, não é por motivo. Nós temos aqui a Bárbara, que ela é casada. Se ela for ser fiel por motivo dado, você vai encontrar motivos que não. Não, mas a Bíblia está dizendo, por temor ao Senhor. Sim. Por temor ao Senhor, faça isso. Seja fiel até o fim ao seu casamento, honre seu casamento, seja fiel. Mostre para os seus filhos que vale a pena ser casado, que vale a pena ter um casamento feliz. Seja feliz, se sinta realizado no seu casamento. A Bíblia não proíbe coisas que a religião está dizendo que você não pode fazer. Tem muito casamento, irmão, que estão terminando com coisa que Deus não está dizendo que você pode ou não pode fazer. Isso é uma decisão entre você e seu esposo. A igreja não se mete nisso. A igreja não tem o poder de ficar botando lista. Pode, não parece dado, né? Pode, não pode. Faz uma lista métrica. Então, assim, isso é uma coisa que cabe a você e seu esposo e sua esposa. A Bíblia só está dizendo assim, ei, seja feliz, porque isso fecha brecha para adultério. Porque vamos falar que nós somos mulheres. Se uma mulher estiver feliz e realizada, ela não vai precisar de uma outra brecha. Ela não vai precisar, o homem não vai precisar de uma outra brecha. E aí, a gente não quer trazer uma culpa para você que foi vítima de adultério. Ah, então fui eu que falei? Não, faltou o temor do Senhor. Sim. Porque quem adultera, irmão, não tem temor do Senhor. Não tem.
Pode ser crente, pastor, do jeito que for. Quem adultera não teme a Deus. Você deixa de temer ao Senhor. E é o perigo de você deixar de temer ao Senhor. Porque quando você deixa de temer a Deus, você tem coragem de fazer qualquer coisa. Normalmente não é só uma área que você deixou de temer ao Senhor. Se você temeu ao Senhor, não temeu ao Senhor nessa área, provavelmente em todas as outras você vai ter a confiança, né, de fazer coisas erradas porque você já perdeu o temor. Então, honre o seu casamento, feche as brechas que a Bíblia está te dando autoridade para você fazer. Seja feliz no seu casamento, tenha uma vida sexual feliz. A Bíblia te dá essa autonomia. Não foi Satanás que criou o sexo, foi o Senhor que criou. Foi o Senhor que criou para o homem e a mulher viverem juntos. Sim. Aí vem o inimigo, vem ensinos errados, vem coisas erradas para afastar. E aí, quando você afasta, é que você dá legalidade para essas coisas. Então, assim, o adultério, ele é tirado quando o casal ele é feliz, ele é realizado, e ele teme a Deus. Se você tiver isso, o temor do Senhor e a realização, o adultério, ele não é. Você tem esse atento a isso, de você temer ao Senhor e ser fiel, independente das situações. Então, assim, e aí eu posso falar, né, com propriedade para você, que está acompanhando a nossa live, às vezes você tem dúvida a respeito disso, você pode estar estudando isso mais profundamente. Mas só para pincelar aqui para você o raciocínio. Aqui em Provérbios ele está falando a respeito dessa relação conjugal entre o homem e a mulher. A gente tem aí Cântico dos Cânticos que fala a respeito, né, do desejo, né, sexual. Adão e Eva, quando foram criados, eles já foram criados com esse propósito da procriação, de se reproduzir, de se multiplicar na terra. Deus ele não fez essa alteração depois do pecado. Antes de vir o pecado, já tinha sido criado esse desejo. Então, o desejo que o homem tem pela mulher, e principalmente o desejo que a mulher tem pelo homem, ele é um desejo bíblico. Né? Deus fala, olha, mulher, o teu desejo vai ser para o homem. Então, o desejo que você tem pelo seu marido, pela sua esposa, ele não é algo imundo, ele não é um pecado, ele não é um erro. Foi algo vindo da parte do Senhor, para que vocês pudessem viver felizes. Ele é a base da aliança do marido e da mulher. O seu matrimônio, o seu casamento, ele não é só quando você está lá dentro da igreja, você fez o voto de aceitar e botou uma aliança no seu dedo, não. A sua aliança, ela é renovada todos os dias, assim como é renovada com Deus, quando você amanhece a cada dia, você ora a Deus e a cada anoitecer você pede perdão pelos seus pecados, a cada anoitecer você também tem uma aliança a ser renovada com seu marido. Não se deite brigado, não se deite com ira, não se deite com raiva, não deixe assuntos mal resolvidos, não bote pedra em assuntos que vocês não conversam. Tenha um renovo da sua aliança todos os dias. Entenda, que aí falo assim, detalhadamente para você entender, não existe nenhum tipo de espírito maligno que vai estar ali na sua cama entre o casal, ou vigiando você quando você está tendo um relacionamento com seu esposo ou com sua esposa, porque Deus ele não criou você e não criou esse desejo para botar o inimigo ali. Não existe biblicamente respaldo nenhum para esse tipo de heresia que é pregado hoje dentro das igrejas. Os anjos têm o que fazer. Eles têm mais o que fazer, tanto os anjos quanto os demônios, do que ficar vigiando o que você está fazendo sexualmente da parte. A gente tem aí teorias e sonhos do demônio da chapinha, que antigamente não podia passar chapinha, o da Coca-Cola, o do casal. Tem casal que foi um dos maiores absurdos que eu já ouvi, foi orientar das 7 voltas na cama, entendeu? Cantando hino e orando antes de ter um relacionamento sexual como se fosse algo impuro. Né? Tudo aquilo que for combinado entre o seu esposo e você, entre a sua esposa e você, cabe a vocês dois e é abençoado por Deus, porque quando Deus criou o seu corpo por completo, a Bíblia fala bem assim, o corpo do homem é da mulher e o corpo da mulher é do homem. Multiplicai-vos. Ou Deus não sabia que para multiplicar vocês iam ter que ter um relacionamento sexual. Vocês não iriam ter desejo. Então, assim, o errado é você fazer algo com o seu esposo, por exemplo, que ele não permitiu, ou ele não gosta, ou ele ofere, ela machuca, ou corre o risco de tirar a vida, ou de atrapalhar a vida deles. Então, assim, esteja ciente de que tudo aquilo que vocês conversarem e decidirem em relação a um ao outro é vindo da parte de Deus para renovo da aliança de vocês. E se você fizer isso, você está fechando todo tipo de brecha para que quando a mulher vier adúltera se oferecer,
você não vai precisar, você não vai ter esse desejo, porque você já tem dentro da sua casa a sua mulher, o seu marido, que já faz tudo aquilo que Deus colocou para fazer para você. Amém? Então vamos continuar aqui, versículo 20 ao 23. Porque, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura. Perdido, cambaleia. Por que dar o seu amor a uma mulher imoral? Por que preferir os encantos da mulher de outro homem? Deus sabe por onde você anda e vê tudo que você faz. As injustiças que um homem mau comete são uma armadilha. Ele é apanhado na rede do seu próprio pecado. Morre porque não se controla. A sua grande loucura o levará à cova. Então, o livro de Provérbios aqui, capítulo 5, ele termina dizendo sobre que o homem mau, ele faz com que ele caia nas suas próprias armadilhas. E ele é apanhado no seu próprio pecado. Então, a pessoa não se controla. E aí voltamos ao início do versículo, quando fala sobre você pedir sabedoria para o comportamento. Por quê? Porque Deus tudo vê. E aí, quero encerrar exatamente falando sobre isso, que é o versículo 24. Deus sabe por onde você anda e vê tudo o que você faz. Então, tudo que você faz, o Senhor vê. Então, não adianta você esconder do homem, você esconder da mulher, você esconder até de você mesmo, de você estar com o seu esposo, com a sua esposa, com pensamento em outra pessoa. Ou seja, você está ali, mas está pensando em outra pessoa, está pensando em outras coisas que não convém, o Senhor vê. Então, é por isso que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Porque se você teme ao Senhor, você sabe que Deus está vendo. Deus está vendo onde você anda, Deus está vendo o intento do seu coração, Deus está vendo a intenção do que, por que as coisas que você está fazendo. Então, assim, não se engane de você achar que está escondido, que ninguém sabe, e talvez nunca ninguém vai saber. Talvez nunca vai ser revelado. Talvez o pecado vai ser cometido e ninguém ao seu redor vai ficar sabendo. E você vai achar assim, conseguir enganar a todos. Mas aqui está dizendo aqui que o próprio homem ele cai na sua própria armadilha. E que armadilha é essa? Você é vítima do seu próprio pecado. E qual o sentido disso que ele está falando? Não adianta você achar assim, olha, eu fiz, ficou encoberto, foi só uma vez e está tudo bem, ninguém ficou sabendo. Aqui está dizendo, Deus tudo vê. Então, Deus vê o que você está fazendo, Deus vê o seu coração, Deus vê o seu pensamento. Então, que hoje esse estudo tenha sido uma libertação para você. Tenha sido assim, abrir o seu entendimento, abrir a sua visão. E aí amanhã nós vamos dar continuidade a Provérbios capítulo 6, que vai dar continuidade ao assunto que nós estamos falando. E aí eu quero te convidar a você estar conosco amanhã, às 22 horas, nós vamos ler o Provérbios capítulo 6, e que este capítulo 5 possa ter sido esclarecedor para você que é casado, você que quer casar, você que está em relacionamento, porque o adultério ele não é só físico, ele, como foi falado aqui, você pode também adulterar com Deus, ou seja, você ter Deus em primeiro lugar somente num dia da semana e no outro é como você viver como se ele não existisse. Isso também é um adultério com o Senhor. Então peça para o Senhor força para você conseguir caminhar. Peça ao Senhor para que Ele te livre disso. Mas caso a oportunidade apareça, peça para o Senhor para você ter força para dizer não. Que você consiga fugir da aparência do mal. Para que você tenha sabedoria para entender que o caminho pode ser até bom no início. Pode ser até prazeroso. Mas que tem almas que serão machucadas. Que serão almas que pagarão. Então peça para o Senhor forças para você dizer não. Eu quero te convidar você nesse momento a nós estarmos orando. Feche seus olhos neste momento. Eu quero estar orando pelo seu relacionamento. A nossa oração hoje é para você que é casado, para você que é noivo, para você que quer reconciliar com o Senhor, reconciliar a sua aliança. Eu quero aproveitar e te chamar para você reconciliar a sua aliança
com o seu esposo e com a sua esposa. Às vezes a pessoa espera assim, eu vou esperar o dia do aniversário, do casamento, né? Vou esperar isso. Não, hoje. Pega essa oportunidade que você está tendo hoje. Talvez você já esteja deitado com a sua esposa, com o seu esposo aí. Se você não estiver trabalhando, se você puder ligar para ela depois dessa live, não deixa virar o dia, né? Porque daqui a pouco já está quase virando o dia. Eu acho que hoje foi a nossa live mais comprida, né? Mas eu creio que vai ser bênção para algumas pessoas. Não deixe essa oportunidade falhar hoje, não. Fala assim, olha, vamos renovar. Se você puder fazer isso agora, pegue na mão dele, pegue na mão dela, fala, eu estou assistindo essa live. Vamos orar pela sua aliança, para que o Senhor te dê sabedoria para você cumprir ela até o final da sua vida. Para você cumprir o voto que você fez, que seria até a morte. Peça para o Senhor sabedoria. E se for preciso, libere perdão. Se for preciso, peça perdão. Se for preciso, tome uma atitude diferente, um comportamento diferente para fazer o outro feliz. Você não está no casamento para ser feliz. Você está no casamento para fazer o outro feliz e o outro fazer você feliz. É uma troca ali de responsabilidade. Peça nesse momento. Eu vou fazer essa oração pela sua aliança, pelo seu relacionamento, pelo seu casamento. Talvez você esteja vivendo uma crise. Talvez você não sente mais prazer, você não sente mais amor, você não sente mais um sentimento humano, carnal mais dentro do casamento. Talvez ele está ali só para um cumprimento de tabela. Mas o Senhor ele pode reavivar. O Senhor ele pode fazer. Ele é Deus poderoso, Ele faz. Então nós cremos nisso. Então eu quero orar por você, para você renovar a sua aliança no seu casamento. E que talvez até hoje você não viveu um casamento de verdade no Senhor. Que a partir de hoje seja uma mudança na sua vida. Seja uma mudança, que você viva um comportamento de verdade, sabendo que Deus tudo vê. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado. Deus, eu louvo o teu nome e obrigado por esta oportunidade, porque eu sei que vidas estão sendo tocadas. Pai, tu ministrou meu coração para eu orar por alianças, meu Deus e meu Pai. Porque eu sei que tem pessoas que estão ouvindo essa live, Pai, que estão vivendo crises no seu casamento. Meu Deus, que eles estão a ponto, meu Deus e meu Pai, do divórcio. Não vem mais solução, não vem mais diálogo. Deus, mas o Senhor é um Deus de mudança. Eu oro por esta aliança, Pai, que se foi construída em Ti, meu Deus e meu Pai, o Senhor reconstrói. Deus, que todo medo, meu Deus, que toda dúvida que existia, meu Deus e meu Pai, que toda briga, que toda confusão, meu Deus e meu Pai, que existia, que era plano de Satanás, meu Deus e meu Pai. Senhor, que venha ser repreendido agora pelo poder do Teu nome. Renova essa aliança, Pai. Pai, renova essa aliança. Dê força para ela pedir perdão. Dê força para ela liberar perdão. Pai, em nome de Jesus, que toda brecha que o inimigo tem achado, Deus, que toda brecha que o inimigo, Senhor, meu Deus e meu Pai, tem encontrado, que possa ser fechado agora, meu Deus, através de um novo comportamento. Pai, porque se ouviu a Tua palavra, entende, Senhor, que o Senhor tudo vê. Então traz o temor do coração, meu Deus e meu Pai, vindo da Tua parte. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, sobre todos os casais que estão ouvindo, meu Deus e meu Pai. Deus, aqueles que têm um planejamento de casar. Aqueles que têm, meu Deus e meu Pai, uma aliança, Senhor, meu Deus e meu Pai. As pessoas que já estão, meu Deus e meu Pai, juntas, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço. Aonde tiver, meu Deus e meu Pai, um casal. Senhor, onde tiver um homem e uma mulher, Senhor, meu Deus e meu Pai. Que estão juntos em família, meu Deus e meu Pai, em unidade. Meu Deus e meu Pai, que a partir de hoje, todo o plano do inimigo que existia, meu Deus e meu Pai, venha a ser frustrado. Porque quem construiu o casamento foi o Senhor. Deus, que todas as barreiras venham ser quebradas. Eu te peço, meu Deus e meu Pai, que tudo aquilo que o inimigo tem achado domínio, venha ser jogado por terra pelo poder do Teu nome. E haja felicidade, haja compreensão, e haja comunicação, e haja amor, Pai, a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e que você tenha um casamento, um relacionamento abençoado. E que nem o plano do inimigo venha destruir isso. Amém? Que Deus te abençoe. E amanhã nós nos encontramos para lermos Provérbios capítulo 6. Deus te abençoe.